Nós começamos esse ano de uma forma maravilhosa, não foi? Prestamos atenção que a gente recomeçou o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente começou lá no capítulo 1, onde a gente viu o quê? As 3 revelações que nós viemos estudando nessas últimas semanas até agora. Então veja que oportunidade maravilhosa. Começamos no capítulo 1, vendo o quê? Vendo Moisés, Jesus e o Espiritismo, com as 3 revelações que prepararam o caminho para a vinda de Jesus à Terra, para deixar todos os ensinamentos que ele nos trouxe. E hoje a gente vai começar o capítulo 2, que é exatamente o que trata do meu reino não é deste mundo, é o reino de Deus. E dentro deste capítulo a gente vai estudar a realeza de Jesus. Veja, toda vez que a gente vai estudar o Evangelho, a gente parte dos Evangelhos da própria Bíblia, obviamente. Por quê? Porque a gente tem o que os apóstolos pegaram, os evangelistas pegaram, e a gente traz para que a gente possa, através da terceira revelação, que Kardec conseguiu, através de todas as consultas que ele fez aos espíritos, transformar isso em condição e em aprendizado para a gente fazer a nossa reforma íntima. Então, olha só, quando a gente começa a conversar sobre os evangelhos, e nesse caso, sobre a realeza de Jesus, a gente parte de onde? A gente vai partir de João, que lá no capítulo 18, só um minutinho, vou pegar aqui minha fila para não falar muita besteira, porque eu já sou chegada, né? Então veja, o que é que o Evangelho de João nos diz? Disse-lhe Pilatos: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. Isso está lá no capítulo 18, versículo 33, 36 e 37. Veja, começou como? Isso aqui é a prévia da paixão de Cristo, da crucificação dele, que é exatamente quando Pilatos traz ele para se livrar, porque Pilatos, na realidade, não queria que ele morresse, mas também não queria assumir nenhum compromisso. Então ele tentou ver se Jesus dava alguma palhinha para ele se safar, que não conseguiu. A gente sabe que mais na frente, disse-lhe então Pilatos, isso aqui já é a segunda parte, na primeira ele diz: Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito de Jesus a sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Então veja, aí o que é que Pilatos faz? Aí vem aquela história todinha, que ele manda escolher entre Barrabás e Jesus para ser salvo, porque tinha o dia do indulto, e o que é que o povo escolhe? Barrabás, então Jesus é crucificado. Então é nesse contexto que a gente vai estudar a realeza de Jesus, porque está inserido exatamente no Evangelho de João. Aí, a gente, nesse capítulo 2, a gente tem 3 partes básicas. É a vida futura, a realeza de Jesus e um novo ponto de vista. São três estudos dentro do capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo. Para nós hoje, a gente vai estudar a realeza de Jesus. Porque antes da gente falar da realeza de Jesus, o Evangelho nos fala da vida futura. Porque a gente não pode falar do reino, da realeza, da grandeza de Jesus, olhando para a realidade do planeta que nós vivemos. Por quê? Porque isso aqui é um trânsito para todos nós, e por mais tempo que nós vivamos, nós sabemos que isso aqui é uma centelha de segundo diante da eternidade que a gente tem pela frente.
Então, veja, quando se fala na realeza de Jesus, que é o objetivo do estudo de hoje, e eu para poder seguir direitinho a nossa metodologia, e eu vou ler para a gente, para daí a gente começar a refletir o que é que isso quer dizer para nós e o que é que a gente pode fazer com esses ensinamentos para a nossa vida. Que é item 4, do capítulo 2. Que não é desse mundo o reino de Jesus, todos compreendem. Mas não terá ele uma realeza também na terra? Será? Nem sempre o título de rei implica o exercício do poder temporal. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias quaisquer, e a todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. Aqui a gente pode trazer para o dia a dia. Com vocês, o rei Roberto Carlos. Quando fala em rei Roberto Carlos, a gente não sabe que é o rei da música da sofrência, não é isso? E quando a gente fala, entanto, rei do carnaval, o que é? Pelo menos por um dia. Mas isso tudo é o quê? É um poder temporal, não é verdade? Principalmente rei do carnaval, que cada ano tem um, né? Mas quando se fala em autoridade moral, autoridade do autor, a gente tem, por exemplo, Einstein com a lei da relatividade. Quando se fala em lei da relatividade, quem é a maior autoridade? É ele. Então, ele é o rei daquela lei. Então, veja. É o gênio que faz com que ele descubra, como o outro que descobriu a penicilina, né, doutora? Como é o nome dele? Seib, né? Então, veja, a gente tem todos esses reis que tinham o conhecimento de algum assunto e sobre aquele assunto eles dominavam. E qual era o assunto que Deus dominava? Que Jesus dominava através dos ensinamentos que ele trouxe do nosso Pai. A gente vai ver isso aqui. Dá-se esse título por unânime consenso a todo aquele que, pelo seu gênio, ascende a primeira plana numa ordem de ideias qualquer, e todo aquele que domina o seu século e influi sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se costuma dizer sobre artistas, poetas e escritores. Esta realeza oriunda do mérito pessoal, consagrada pela posteridade, não revela muitas vezes preponderância bem maior do que é o que cinge a coroa real, que a gente viu, né? Do conhecimento, das artes. Imperecível é a primeira, que é aquela da autoridade do autor. Se eu criei alguma coisa, eu sou o primeiro, ninguém falou antes de mim, embora o conhecimento fosse pré-existente. Mas quem trouxe para a matéria não fui eu, então eu tenho autoridade sobre aquele assunto, porque eu fui o primeiro. Aí ele diz que imperecível é a primeira, que é essa da autoridade do autor, enquanto a outra é joguete das vicissitudes. As gerações que se sucedem à primeira sempre a bendizem, ao passo que às vezes amaldiçoam a outra. Esta é terrestre, acaba com a vida. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, sobretudo após a morte. Quem é que ousa falar mal de Chico Xavier? De Vivaldi? Pode até falar por inveja, mas a obra fala por ele. Tá certo? Ele não foi santo, irmã Dulce, Maria Teresa de Calcutá, Joana d'Arc e tantas outras. Não é verdade? Então veja, o tempo passa, mas a gente não esquece. E quando a gente fala em exemplo, quem é que pode ser um exemplo maior das pessoas encarnadas que a gente conhece de humildade que é Chico Xavier? Que viveu eternamente para o bem, fazendo tudo para o bem e ajudando o que ele pôde. Razão, pois, lhe assiste para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas meu reino não é deste mundo. Se nós analisamos o Evangelho de João, a gente vê o quê? O reino de Cristo é moral, não se apoia em estrutura política, ele é eterno porque está fundamentado, na verdade, no amor. E veja, a realeza de Jesus, ela não é reconhecida por livro, por obrigação. Ela está na gente. Se a gente parar para pensar, até quando a gente diz que a gente não acredita, eu tenho uma amiga minha que ela diz que ela não acredita em Deus. Mas, vez por outra, ela está, oh meu Deus, oh Jesus. Eu digo, mulher, tu não acredita. Imagina se acreditasse.
porque é o tempo todo rodando por ele, né? Aí eu digo, veja como a gente é, né? Por quê? Porque essa lei está dentro da gente. A gente é centelha divina. A gente é filho, é irmão de Jesus. É filho de Deus. Então, como é que a gente, sendo filho, o nosso DNA não está lá? Não é verdade? Então, veja, Jesus como um rei espiritual, a gente vai agora estudar as qualidades dele para poder a gente ver se a gente fixa um pouquinho melhor, para a gente ver se a gente vai buscar um pouquinho dessas qualidades para a gente, não é verdade? Aí eu peguei assim, o mais didático possível, não é para vocês não, é para mim também, viu? Então, para o Espiritismo, Jesus é o Espírito mais puro que já esteve na Terra. É o modelo e guia da humanidade, conforme é apresentado no próprio Evangelho segundo o Espiritismo. A realeza dele está baseada em quê? Na autoridade moral, no amor universal, no exemplo de humanidade e na vivência plena da lei divina. E quando Jesus afirma, meu reino não é deste mundo, o Espiritismo compreende que ele se refere ao reinado espiritual, fundamentado nas leis eternas de Deus e não nas estruturas transitórias da Terra. A natureza. Qual seria a natureza dessa realeza de Jesus? É a realeza moral. Ele governa pelo amor, pelo exemplo, e não pela força. E a autoridade dele nasce da perfeição dele. Veja, aquela hemorroísa, aquela mulher que estava com aquela hemorragia horrível, ela sabia que se ela chegasse perto de Jesus e tocasse na veste dele, ela ia ficar boa. O que é isso? A autoridade moral de Jesus. Porque ele não vivia dizendo que ele era bom, não. Em nenhum lugar, quando dizia que ele era bom, dizia, bom é o meu pai que está lá no céu, não sou bom, não. Não foi isso que ele falou? Então, na verdade, ele foi um homem que ele encarnou como homem, viveu como homem aqui na Terra, mas deu um exemplo, como poucos, do que é o verdadeiro amor, o que é o equilíbrio moral, e ele fez isso de tal forma que 2000 anos depois a gente está tentando imitar ele e ainda não consegue. Ele era um cara, não era bom. Então, veja, com essa perfeição de Jesus, ele é o espírito encarregado da direção espiritual desse nosso planeta Terra. Não foi ele que construiu com os habitantes dele, ele coordena, segundo as leis divinas, a evolução moral da humanidade. Então, veja, que responsabilidade ele tem, coordenando a evolução moral da humanidade. E o que é que a gente está fazendo para ajudar? Fica essa questão para a gente refletir sobre ela. Um dos trechos mais diretos sobre a natureza da missão de Jesus na hierarquia dos Espíritos está na Gênesis, lá no capítulo 15, quando trata dos milagres do Evangelho. E veja, que a Gênesis, quando fala dos milagres, ela explica que milagre não é coisa para mágico, não. Milagre é química, é transformação dos elementos, é alquimia. E ela explica que Jesus conseguiu fazer aqueles milagres, por quê? Porque ele tinha um conhecimento muito mais avançado do que qualquer um que esteve na Terra na época dele. E talvez até agora. Porque veja que ele trabalhava os elementos e ele mesmo disse, eu não vim para aqui derrogar a lei. Eu vim fazer com que ela fosse cumprida. De que maneira? De uma forma mais justa, de uma forma mais consciente. Porque quando a gente vê a Bíblia lá no Antigo Testamento, era dogma de fé. Olho por olho, bem por dentro, você fez um mal para mim, eu vou fazer a você. Por quê? Porque naquela época nós éramos mais bárbaros do que somos hoje. Aí Jesus veio e disse, não, isso ali era aquele momento. Agora a gente tem que exercitar o amor, a caridade, a fraternidade. Por quê? Porque a gente precisa deixar essa nossa natureza rude e tentar acender um pouco para a gente aprender. E o que é que a gente precisa fazer para aprender? É estudar, não é verdade? Buscar o conhecimento onde ele estiver. E, principalmente, nas nossas orações, tentar a gente parar a nossa mente um pouquinho e mentalizar para a gente tentar um canal direto com a espiritualidade, para que a gente possa sentir essa presença divina em cada um de nós, porque ela está aqui, ela está guardada, e a gente tem ela na gente, que a gente queira ou não, porque faz parte da nossa essência. Então, ele diz o seguinte, quando a Gênesis fala, ela diz que esse extraordinário que Jesus fez de milagre
nada mais foi do que o quê? O que ele precisava naquele momento para mostrar que as leis naturais são inderrogáveis também, que você, quando aprende sobre elas, do mesmo jeito que você pega a água, bota na geladeira, ela não vira gelo, não sai do estado líquido para o estado sólido. Antigamente ninguém sabia disso, porque não tinha geladeira, só quando geava, tinha neve, tudo você via. Mas a gente tem a água no estado líquido e no estado sólido. Mas o que é isso? É uma transformação da matéria. E Jesus, que conhecia todas as leis naturais, ele sabia manipular com essa matéria. Então, depois, a gente tem a Gênese falando sobre a realeza de Jesus, a superioridade dele. E a gente tem no Livro dos Espíritos, na questão 623, Kardec pergunta: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir digno dele? E os Espíritos respondem: Jesus. Essa resposta é importante por quê? Porque a gente vê que esse... E é uma resposta assim, é só uma palavra, Jesus. Vê, nessa palavra está contido tudo. O homem, a realeza dele, o trabalho dele, a lei de Deus e o exemplo para a gente. Quando a gente fala em Jesus, a gente vê tudo isso. Porque está tudo amalgamado ali nele, está tudo junto e misturado. Quer dizer, não dá para a gente separar Jesus, o homem que fez os milagres, Jesus, o homem que trouxe a palavra, Jesus, o homem que não deixou igreja, mas deixou o exemplo. Ele não criou nenhuma igreja. Ele criou apóstolos e pessoas para que divulgassem a boa nova. Não é verdade? E veja, na verdade, hoje em dia, o que é que ele pede, o que ele sempre pediu? Ama a Deus sobre todas as coisas. Ama a teu próximo como a ti mesmo. Faz ao outro o que você quer que o outro te faça. Já pensou se a gente conseguisse essas 3 coisinhas só assim, mas conseguisse de verdade o que a gente ia fazer de mudança na vida da gente? E assim, gente, toda vez eu digo, quando eu falo isso, eu falo para mim, principalmente, sabe? Porque eu acho que essas lições que a gente estuda aqui é uma reflexão que começa em quem está falando. Porque tudo isso é objeto do que você pensa, do que você poderia ter feito, que ainda não fez, e do que precisa fazer. Aí eu, como nós somos colegas de trabalho, né, a gente partilha os pensamentos, as conversas e as reflexões que se faz. Então, já na questão 627, os Espíritos afirmam que os ensinamentos de Jesus são a mais pura expressão da lei divina, ainda que muitas vezes mal interpretada pelos homens. Então, aqui, nessa questão, está a autoridade fundamentada, a autoridade espiritual de Jesus. Ele não impõe leis, ele revela e ele deixa que você escolha se você quer ir ou não. Ele não te obriga. Não é aquela história, vai amarrado, mas vai não. Você vai quando você quiser ir. Até porque a gente tem a lei de progresso, que é inexorável, que é como o Felipe dizia no exemplo aqui na tribuna, que é um trem que todo mundo está dentro do vagão. Não vai chegar no primeiro vagão, não vai chegar no último, mas vai chegar na estação. Nem que demore milênios, o que seja, mas você, um dia você vai ser um espírito perfeito. Porque Deus não criou nada imperfeito. Ele criou perfectivo, ou seja, passível de perfeição. Mas um dia a gente vai ser um espírito perfeito. Vai depender de cada um de nós e do esforço que cada um fizer para chegar até lá. Aí, veja só, Jesus ocupa a categoria dos espíritos puros. Está lá, na questão do Evangelho. E a missão dele é pedagógica e evolutiva. Ele revela, ele diz, meu filho, o caminho é esse. Está aqui, você escolhe a porta larga ou a porta estreita. É uma questão sua. E principalmente o que é que ele diz? Que o reino de Deus é uma conquista interior. Gente, aqui não adianta jeitinho, nem chamar ninguém para ajudar a gente, até pode chamar para estudar. Mas para você chegar nesse caminho, é você com você. Não tem. Aí eu estava pensando, não tem advogado de defesa, não tem advogado de condenação, você é tudo isso. Você se defende, você se condena, você evolui ou você involui, você escolhe.
E esse reino é essa conquista interior. Está na transformação moral que a pessoa consegue fazer, assim como essa realeza vai ser manifestada quando a gente conseguir desenvolver caridade, perdão, humildade, justiça e amor ao próximo. Caridade. Quando é que eu vou ter esse reino dentro de mim, de verdade? Quando eu tiver caridade, perdão, humildade, justiça e amar verdadeiramente meu próximo. É para a gente desistir? Não. A gente já faz isso um pouquinho, mas é para a gente trazer a lembrança de que a gente precisa olhar para esses aspectos e pensar nele com mais frequência. Por quê? Porque Jesus é o modelo e guia de todos nós. E ele não veio... quando a gente começa a estudar as obras de Kardec, a gente vê que Jesus ele não queria uma religião institucionalizada, não. Ele veio somente ensinar essas leis morais universais e a grandeza que está em quê? O que é maior dos ensinamentos de Jesus? É que tudo que ele ensinou, ele viveu. Absolutamente tudo. Naquela história, faço o que eu digo e não faço o que eu faço, não. Ele viveu e ele fez. Ele demonstrou até a última gota do sangue dele. E o que é que ele fez? Ele demonstrou a paternidade divina de forma efetiva. Ele é o rei por quê? Porque alcançou o mais alto grau de perfeição que a humanidade pode compreender, não por imposição, mas por mérito espiritual. Então, veja, aqui é um breve resumo do que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas aí, o que é que eu vi? A gente não já falou que a gente tem o Evangelho de Kardec. E em outras oportunidades, a gente já conversou aqui sobre essa obra, dos Evangelhos segundo Emmanuel. Que o que é que ele faz? Ele pega esse Evangelho da Bíblia, que está aqui no livrinho do Evangelho segundo o Espiritismo, e ele traz lições para que a gente possa fazer disso uma forma de pensar como a gente pode se ajudar para ser mais fácil cumprir o que Jesus pede da gente. Como é mais fácil a gente transformar a nossa caminhada. Por quê? Porque às vezes é muito cômodo a gente dizer, mas é tudo muito difícil, porque esse mundo está perdido, porque está tudo desgraçado. Não é nada disso. Essa desarrumação, esse momento que a gente está vivendo, é esse momento de transição. Mas a gente sabe que aqui tem ordem. Jesus que está no comando do nosso planeta Terra, e Deus que está no comando do universo, está tudo aí ordenado. E tudo vai acontecer de acordo com o que foi previsto, com o que foi dito. Ele não diz que não vai passar nem um fio, nem um J até que tudo se concretize. Então, vem Emmanuel e diz o seguinte, quando a gente fala aqui no capítulo 18. Primeiro, ele fala o seguinte, qual é o testemunho que você quer dar sobre o que você aprendeu e sobre o que Jesus ensinou? Porque ele diz que é muito fácil a gente ficar repetindo. Chega aqui, eu pego o Evangelho, leio para vocês, aí falo bem bonito. Aí repeti, mas o que é que eu fiz? Eu só repeti. Ele diz, não fica ali feito um disquinho, não. Tente, ao repetir, refletir o que você está dizendo e veja se você já consegue mudar um pouquinho do que você via antes, se você já consegue ter, principalmente quem é explosivo, se você já consegue dominar essa explosão e na hora da explosão fazer feito encher a boca d'água e ficar calada, tá entendendo? Essas coisinhas pequenas. Então, são reflexões que ele traz para a gente. Depois, ele vem e diz o seguinte, na construção do futuro, o que é que você está fazendo? Porque às vezes a gente diz assim, eu não vou agora não, eu vou esperar que o meu marido, minha mulher, o que seja, vá comigo, para a gente ir junto, para a gente avançar. Aí o que é que ele diz? Vá. Por quê? Porque você tem um tempo, cada um tem um tempo. E essa jornada é sua, não é do outro. Então, respeite. Outra coisa, não queira que o outro faça o que você faz. Não. Dê o tempo dele. Cada um tem seu tempo. Então, cada um vai caminhar de acordo com a maturidade que o seu coração tem, que o seu espírito tem, e com o conhecimento que ele conseguiu absorver até então.
Aí ele diz assim, porque às vezes a gente se desespera porque as pessoas em casa não querem acompanhar, a gente se desespera porque quer que as pessoas saibam, porque a gente acha tudo tão bom que a gente aprende aqui, né? Sai com vontade de sair conversando para todo mundo, para que as pessoas também possam viver essa maravilha. Mas é uma maravilha da gente, pode não ser para o outro, pode ser uma chatice. Então, ele diz, faça o seu caminho, vá embora, vá caminhando amorosamente. Não é para ser também achando que está melhor que ninguém, não. Vá fazendo o seu caminho o melhor que você puder, respeitando quem está com você, caminhando da forma que você puder e fazendo o seu melhor. E ele diz assim, não se desiluda. Que ele fala uma coisa muito séria, que eu achei, gente, isso aqui é o tempo todo, é um pau na cabeça da gente. Cada leitura que você faz, eu digo, misericórdia. Lá vem tudo de novo, mas vamos lá. Aí ele diz que para todos que ainda não conseguiram chegar à grande renovação, é compreensível o adiamento do trabalho a fazer. Olha, você ainda não está pronto, não? Espere um pouquinho ainda. Entretanto, nada nos justificará desânimo ou deserção na obra do Cristo. Porque, embora estejamos consideravelmente distantes da sublimação necessária, transportamos conosco o raciocínio lúcido e liberdade no sustento da fé. Olha que lição linda. Olha, vá sozinho, não se desanime porque o outro não foi, mas também não fique parado, não. Exercite sua fé, faça alguma coisa por ela, tá certo? Aí ele fala também, ele vem aqui, construção do futuro. Olha aqui, você construindo isso tudo no capítulo 18, viu, gente? No item 36 aqui. Aí ele diz, o grande futuro. Aí aqui o que é que ele fala? Daquelas pessoas que quando falam que o mundo está perdido, quer ir para dentro de um convento, se ajoelhar e rezar. Isso é bom, se você for ser irmã de caridade, ajudar os doentes, trabalhar em alguma coisa. Mas ele diz, só contemplação é você desperdiçar a sua vida. Ele não diz assim, mas ele já entendia assim. Ele diz o seguinte, que viver de contemplação é você perder uma excelente oportunidade de evoluir. Porque é na turbulência, é na tribulação que você amadurece. Vocês já notaram que quando a gente passa um problema bem grande, que pensa que não vai escapar, que chega do outro lado e escapa, quando vê outro problema maior, a gente já pega com mais facilidade. Porque diz assim, se eu passei aquilo lá atrás, isso aqui agora vai ser mais fácil. E parece que diz assim, que o lombo da gente vai ficando grosso, né? Você vai aguentando mais pancada. Então você vai aprendendo, você vai tendo as experiências e você vai conseguindo se fortalecer para adiante você poder reagir de forma melhor. É aquela história do cara que cortou os pedaços da polícia quando chegou lá no outro canto, precisava dela para passar para o outro lado e não conseguiu. Então ele diz assim, não pare o seu tempo, não viva só de contemplação, faça contemple, olhe, mas também trabalhe, busque viver, não fuja dos problemas, tenha fé, tenha força, que eu sou convosco. É isso que ele diz do fim. E por fim, ele fala sobre o reino do coração. Isso aqui merece ter lido todo. Em verdade, asseverou Jesus que o reino de Deus ainda não é desse mundo. No entanto, várias vezes afirmou que esse reino permanece dentro de nós. Muitos aguardam a vinda espetacular do céu à terra, ignorando que a construção do céu há de começar em nós, se nos propomos a alcançar a vida perfeita. Não ouvides o reino do coração, se anelas trabalhar pelo reino de Cristo. Não podes sustar a perturbação que ruge em derredor dos teus passos. Entretanto, é possível apaziguar a própria alma e encontrar dentro dela um abrigo de serenidade e esperança. Não podes paralisar o verbo que fere e vergasta, mas é fácil guardar o próprio espírito em silêncio, para somente movimentá-lo na bondade que ajuda, compreende e perdoa. Ou seja, aqui tudo o que a gente pode ter de desespero, ele vem dizendo, tenha calma, espere, isso também vai dar certo. E outra coisa, se está inflamado, não jogue mais querosene no fogo, faça a sua parte, se cale, saia de perto. Não pode parar.
não pode, sem dúvidas, inventar de repente hospitais e escolas, lares e templos em que a coletividade enferma e sofredora encontre de imediato remédio e ensinamento, aconchego e fé viva. Contudo, ainda hoje, é possível socorrer o parente desarvorado, amparar a criança infeliz, consolar o velhinho anônimo, auxiliar o ignorante com uma frase amiga ou encorajar o irmão doente. Não podes, de improviso, impedir a carreira do mal. No entanto, é justo que consagres ao bem como ponto de apoio ao amor puro que se derrama da esfera divina em benefício da humanidade, em crescimento para a luz. Para isso, porém, é preciso que estudes hoje e amanhã a boa vontade. Ou seja, o reino do coração pede a gente, benevolência, indulgência, perdão e ação. Mais um, né? Lembremos-nos que o valor da nossa existência está em função do valor que a nossa vida representa para as vidas que nos rodeiam. Ou seja, lembrar que a nossa obrigação primeira é com os que estão à nossa volta. E que a gente precisa, basicamente, é uma das coisas mais difíceis, essa benevolência, essa indulgência, esse perdão, com esses que estão conosco nessa caminhada. Ainda mesmo que todas as circunstâncias que hostilizem, ajuda sempre. A eterna sabedoria, a seu tempo, se manifestará, abençoando-te o sacrifício. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra, de agora. Mas desde agora, podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Realmente, não podes aguardar o reino de Deus na terra de agora. Mas, desde agora, podes iluminar o reino de Deus que está em ti. Avalia as bênçãos que te marcam os dias e as vitórias íntimas que entesouraste no campo das próprias experiências. E nunca te acomodes com o desespero. Aí, veja, aqui a gente tem uma coisa bem interessante. Nesse capítulo 2, ele fala na mudança do ponto de vista, né? Que a gente precisa pensar no seguinte: a realeza de Jesus tem a ver com o quê? Não tem a ver com esse momento atual que a gente se prepara para chegar no reino dele, mas que a gente precisa deixar de pensar que tudo é a matéria, que isso é um trânsito, que a gente precisa usar tudo isso em nosso benefício para o nosso crescimento, mas que isso não pode ser um fim em si mesmo, é um meio, tá certo? A matéria que Deus lhe dá, Ele deixou a abundância para todos nós. Se a gente trabalhar, a gente vai ter o necessário para a nossa sobrevivência de acordo com o mérito de cada um e com o que cada um precisa fazer, porque a gente já viu, inclusive, que a prova da riqueza é uma das mais difíceis de ser ultrapassada, tá certo? Mas que a gente saiba que tudo que Ele deu para o nosso crescimento. Então, que a gente pense nisso. E o próprio livro também traz, na Instrução dos Espíritos, a história de uma rainha de Ada, que ela conta o que é a realeza de Deus. Lá na frente a gente fala do reino dele, e ela dizendo que quando ela, inclusive aquilo ali, eu acho que até do céu e inferno, que ela fala do desespero que foi quando ela desencarnou, que chegou lá no outro mundo e esperava as glórias que ela teve no palácio e não teve. Porque viu pessoas inferiores que ela não se juntava, porque o sangue não era azul, que estava numa situação melhor do que ela, e o sofrimento dela foi horroroso. Essa é a instrução dos Espíritos que termina o capítulo 2, para a gente também refletir. E, por fim, a conclusão do nosso estudo de hoje. A realeza de Jesus. A gente já está em condição de pensar qual é a realeza dele? Estamos? Um pouquinho, né? A realeza é espiritual, não é política. É moral, não é material. Ela é interior, não é exterior. É baseada no amor e não no poder. Seu trono é o coração humano. A coroa é a luz da verdade. E o seu cetro é a caridade. Jesus atingiu a perfeição. Viveu integralmente a lei de amor. Revela a vontade divina sem distorcer. A coroa dele é a perfeição moral. O trono é a consciência humana. E o império é a transformação do nosso espírito. Que Ele nos abençoe e nos ajude para que nós consigamos
absorver esses ensinamentos dele, que deixemos que o nosso anjinho de guarda sopre no nosso ouvido e a gente queira ouvir. E que a gente possa caminhar, pensando na misericórdia que é essa encarnação e na oportunidade maravilhosa que a gente tem, que é esse conhecimento que a doutrina espírita nos traz e nos liberta. Que Jesus continue nos abençoando hoje e sempre. Graças a Deus, a explanação de Ivete clareia, muito a nossa mente, que a gente possa vivenciar essa realeza de Jesus, cada um de nós com as nossas particularidades. Agradecemos a Zuma também pela prece inicial, e agora vamos fazer a nossa prece final. Os médiuns estão se organizando, que possamos proporcionar essas bênçãos de vida do alto, para que cada um de nós receba daquilo de que necessitamos. Pensemos em Jesus, que possamos dizer assim: Mestre, amigo, Jesus, és o nosso grande modelo, o nosso guia, o nosso irmão, o nosso amigo, o nosso companheiro de todas as horas. Queremos estar contigo. Sabemos, Jesus, que o Senhor está conosco. E nos perdoe pela nossa ignorância, com os nossos pensamentos destrutivos, fazendo com que venhamos nos distanciar de Ti. O Senhor disse: a fé transporta montanhas. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver essa fé do tamanho de um grão de mostarda, para que possamos afastar essas montanhas perturbadoras da nossa vida, através da mudança dos nossos pensamentos e sentimentos, e possamos, carregando os nossos fardos, seguindo contigo. Nesse momento te pedimos, porque és o grande médico das almas, necessitadas, e nós somos necessitadas da tua luz, quem sabe da cura, dependendo da fé de cada um. E derrama, Jesus, sobre as nossas mentes, sobre o nosso corpo, esse bálsamo vindo de Ti através dos benfeitores também, atingindo as nossas necessidades. Que possamos sair daqui mais revigorados, mais motivados nessa transformação íntima de cada um de nós. E que Tuas bênçãos, Jesus, permaneça conosco, nos envolvendo sempre. Que assim seja.
Alguém ficou faltando pegar a ficha da feira? Só vocês? Vem aqui para frente, por favor, você também. As fichas 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Cinco, seis, 7, 8, 9 e 10. Ficha 1, 2. Não é fácil não, gente. Ficha 1, 2 da feira. Josefa. Não veio. Joselita. Josefa Maria da Conceição. Amara. Amara José. Maria Félix. Maria Félix. Maeli. Rosilda. Edilson. Boleide. Boleide. Mariquinha.
Marinha. Helenina. Marinha. Helenina. Onze, 12, 13, 14, 15, 16. Claudinete. Marcleide. Pode ir, Maria. Osana. Vilma. Maria de Lourdes. Maria de Lourdes. Elisane. Maria, não, Márcia Herculano. Maria Yane. Enilda. Edinalva. Maria José. Maria José. 17, 18, 19, 20, 21, 22. Francisco. Jacina. Antônia Maria. Marta. Rosângela. Luciene Santos. Maria das Dores. Sueli. Maria do Carmo. Angelina. Liodelva.
Cícera, Rosivânia, Marconi, Isis, Antônia Bitu, Gilson, Zélia, Reginalda, Reginalda, Patrícia Silva, 23, 24, 25, 26, 27 e 28. Gilberto, Maria Regina, Maria Regina, Betânia, Claudemira, Marlene. O restante que pega como pronto, pode ir. Quem pegou a ficha até o 28 pode entrar.